Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é estudar a Bíblia, estudo da Palavra de Deus. Nesse quadro nós estamos analisando personagens desconhecidos, aqueles personagens que aparecem na Bíblia às vezes de forma tão rápida e nós acabamos não percebendo lições muito valiosas que eles trazem para nós, né? No vídeo de hoje, nós vamos falar de mais um desses personagens. A garganta não está um pouquinho falhando, mas vocês relevem aí, que no final vai dar tudo certo, tá? No vídeo de hoje, nós vamos estar falando de mais um desses personagens, Abisai, o guerreiro silencioso de Davi. Eu acredito que esse não é tão desconhecido, talvez, quanto os outros, mas ainda assim é um personagem pouco falado na Bíblia. Eu acho que vale a pena a gente tirar aqui um vídeo para a gente analisar e tirar algumas informações sobre ele, tá bom? Antes vou pedir para você se inscrever no canal, curta esse vídeo para estar me ajudando aí e compartilhe também com outras pessoas que você sabe que vão gostar de consumir esse material. Abisai, eu coloquei como subtítulo, né? O guerreiro silencioso de Davi, e você vai entender por que isso aqui. Então, Abisai é uma figura muitas vezes esquecida das narrativas bíblicas, mas a sua vida está repleta de lições sobre lealdade, coragem e o papel vital de apoiar líderes espirituais. Como sobrinho de Davi, irmão de Joabe, Abisai serviu como um dos principais guerreiros e comandantes do exército de Israel. Vamos explorar então a sua história e o que ela nos ensina sobre servir com humildade e propósito. Abisai, ele era filho de Zeruia, irmã de Davi, e irmão de Joabe e Azael. A família de Zeruia desempenhou um papel crucial no estabelecimento do reinado de Davi. Enquanto Joabe é frequentemente lembrado como o comandante do exército e Azael como o jovem guerreiro rápido e talentoso, Abisai aparece como um personagem que complementava esses dois, agindo com lealdade e coragem. Então já começo a aprender aqui o nosso papel dentro de um corpo, ou o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Embora possa ser a palavra corpo de Cristo anacrônico para Abisai, né? Você vê como ele trabalha sendo apoio, faz com perfeição. Então, percebemos aqui o princípio de que cada um tem um chamado. E eu faço bem o meu chamado, bem o meu trabalho, quando eu faço aquilo que eu sou chamado. Nem todo mundo é chamado para estar à frente, para aparecer, mas muitos daqueles que estão à frente, estão aparecendo, eles só conseguem assim o fazer porque eles têm um apoio, eles têm quem dá base para eles ali. E às vezes tem pessoas que o chamado deles, e eles fazem com tanta perfeição, é esse apoio e essa base. Esse é o caso de Abisai, tá? Esse vai ser o caso de Abisai. Abisai significa meu pai é presente, ou meu pai é um presente, o que pode refletir a sua importância da linhagem e o papel em apoiar a liderança de Davi. Tá? Então, novamente, batendo nessa tecla, ser um apoio. Tem pessoas que são levantadas para que possam ser apoio. E essa questão de ser apoio não vai te diminuir em nada. Não vai fazer você menos importante. Eu conheço pessoas que às vezes são mais conhecidas. Eu conheço pessoas às vezes que são mais conhecidas no apoio do que de repente aqueles que vêm à frente, né? Porque eles fazem tanto trabalho às vezes na cozinha, na preparação e geralmente às vezes quando tem um culto maior você não vê essas pessoas. Mas você não conseguiria imaginar como seria um culto, seria um evento sem essas pessoas para poder dar esse suporte, tá?
Vamos analisar então aqui algumas ações de Abisai. A gente não vai ler como em outros personagens a sua história, porque ela vai aparecendo aos poucos, nos aparecem vários fragmentos da Bíblia, né? Então vamos pegar algumas coisas que ele fez, algumas ações dele. Primeira ação que eu quero destacar aqui foi resgatar Davi no campo de batalha. Está lá em 2 Samuel, versículo 21, capítulo 21, melhor dizendo, versículo 15 a 17. Se você tiver com a Bíblia, já abre aí, 2 Samuel 21, versículo 15 a 17. Olha só. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este tentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então Abisai destacou aqui como um herói ao salvar a vida de Davi em uma batalha contra os filisteus. Durante essa batalha, Davi já estava mais velho, estava exausto e quase foi morto por Isbi-Benob. Ele era um descendente dos gigantes. Está inclusive a lança que ele usava ali. Abisai interveio, matou o inimigo, garantindo assim a segurança de Davi. Então ele nos ensina sobre a importância de proteger aqueles que lideram e a humildade de estar sempre alerta para apoiar aqueles que Deus colocou em posição de autoridade. Então olha que interessante isso aqui. Abisai protegeu Davi fisicamente, certo? Ele protegeu Davi fisicamente, matou o Golias, ou o gigante, né? Matou o gigante, trazendo ali a solução e a vitória. Mas você pode interpretar isso aqui de várias maneiras. Então, imagina hoje, como servo de Deus, eu sou chamado a participar de um corpo que eu tenho um líder. Esse líder aqui na terra é o meu pastor. E muitas vezes, a posição que nós vemos é diferente. Enquanto você vê ali um servo defendendo o seu líder, hoje nas igrejas o mais comum que você vê é o quê? É um servo falando mal, acusando o seu líder, que é o seu pastor, né? Acusando, indo para a internet poder falar mal, para xingar, para expor situações que de repente poderia ser contida ali entre quatro paredes, né? Ou seja, ele faz um trabalho que é o contrário do que deveria ser feito. E isso não vai agradar a Deus. Deus não vai ficar feliz vendo discórdia no meio do seu corpo. E aí muitas vezes vem uma repreensão e a pessoa não sabe de onde que veio. Outro feito dele aqui está na invasão ao acampamento de Saul. Foi um evento anterior a isso que nós escrevemos. Quando Davi e Abisai invadiram o acampamento de Saul, nessa época Saul ainda vivo, à noite, Abisai sugeriu matar Saul, que estava perseguindo Davi para matá-lo. Ele acreditava que essa era uma oportunidade divina para livrar Davi de seu inimigo. No entanto, Davi o impediu, afirmando que não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Isso aqui está lá em 1 Samuel, capítulo 26, aqui, ó, versículo 6 ao 12. Então esse episódio mostra o zelo de Abisai e também nos lembra que nossas intenções, mesmo boas, devem estar alinhadas à vontade de Deus. Ou seja, Abisai ele tinha uma boa intenção, mas ele não teria feito aquilo que era melhor para o reino. Naquele momento, a intenção de Abisai era o quê? Matar Saul.
na cabeça dele, ele estaria defendendo o seu rei. Mas Davi o aconselha para que não o fizesse, porque Davi não queria ferir o ungido do Senhor. Então olha que interessante, nem sempre o que parece bom realmente é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Às vezes tem situações que parece que são tão claras que não precisa nem eu perguntar para Deus, pedir nenhuma confirmação para o Senhor. Parece que já está tão claro que é o certo a se fazer. Mas muitas vezes, isso que parece o certo a se fazer, pode me trazer uma dificuldade, né? Porque eu posso estar tomando uma atitude que Deus não aprove aquela minha atitude e lá na frente eu venha sofrer uma consequência desse relato. Olha que interessante isso aqui. Mas vamos avançar. Ponto C, liderança no cerco a Ramá. Abisai frequentemente ele agia como comandante do exército, especialmente em batalhas contra os amonitas e outras nações inimigas. Ele demonstrou grande habilidade militar, disposição para dividir responsabilidade com Joabe. Então ele nos ensina sobre o trabalho em equipe e o valor de assumir responsabilidades em momentos críticos. Olha que interessante. Ele ficava no apoio. Olha que interessante isso aqui. Ele ficava no apoio, mas teve momentos dele assumir a liderança. Naqueles momentos dele assumir a liderança, o normal de se esperar de uma pessoa ambiciosa, de uma pessoa que queria passar os outros para trás, vamos dizer assim, seria o quê? Assumir aquela liderança e dar o melhor de si para aparecer para Davi. Para que Davi, de repente, pudesse ficar impressionado com o seu feito e, de repente, quem sabe, tomar o lugar, a vaga de comandante que era de Joabe e dar para ele. Não é assim que a gente vê hoje as coisas acontecendo? Mas ele não, ele agiu diferente. Quando ele teve a oportunidade de liderar, ele teve também humildade para compartilhar a sua liderança com quem já estava lá na liderança há mais tempo, que era Joabe. Então isso para mim também é muito forte, por quê? Porque às vezes eu sou levantado em funções na igreja, por exemplo, e eu chego ali, eu não quero aprender com quem já foi, quem já esteve ali. Para mim, eu sou melhor que todo mundo, não preciso de ajuda. E outro ponto, às vezes eu sou levantado para poder ajudar, para quebrar um galho, e às vezes no meu coração a ideia é o quê? É eu derrubar aquela pessoa. A gente não precisa derrubar ninguém. Se você faz um bom trabalho e a sua vaga é de repente ser liderar algum departamento, isso vem espontâneo. Não é necessidade que eu tenha vontade de derrubar ninguém para poder tomar a vaga dessa pessoa para mim, né? A própria palavra diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Se nós queremos trabalhar, a nossa vaga sempre vai aparecer de forma justa e limpa, tá? Execução de Simei, outra ação dele aqui. Abisai sugeriu matar Simei, que amaldiçoou Davi durante a sua fuga de Absalão. Ele considerava essa afronta imperdoável, mas Davi rejeitou sua sugestão. Isso destaca o zelo de Abisai, mas também nos lembra que o perdão e a misericórdia devem prevalecer em situações de conflito. Vamos ver algumas coisas aqui sobre o caráter de Abisai. Primeira coisa que nós vamos destacar sobre o caráter dele é a coragem e a sua habilidade, né? Então Abisai, ele era um guerreiro destemido, capaz de enfrentar gigantes e liderar exércitos. Sua coragem nos lembra que muitas vezes Deus nos chama para agir em momentos de perigo, para proteger e para servir. Então Abisai, ele era um guerreiro muito habilidoso.
E Deus ele vai usar dessa habilidade dele com propósito para o crescimento do reino, né? Lealdade, né? Mesmo quando Joabe, seu irmão, tomava decisões moralmente questionáveis, Abisai permaneceu leal a Davi. Sua fidelidade destaca a importância de permanecer comprometido com os líderes que Deus colocou sobre nós. Então, isso que mais acontece hoje. Se você analisar a lealdade, a liderança, panelinhas que queiram surgir para poder derrubar aquele que está lá em cima. E a palavra diz que esse não é o nosso papel. Se quem está lá está fazendo um trabalho errado, cabe a mim fazer o quê? Orar para que o Espírito Santo venha agir sobre ele. E isso não vai tirar a minha lealdade sobre ele, mas não querer trair a confiança daquela pessoa agindo pelas costas. Isso não é o papel do servo. O papel do servo é sempre colocar tudo nas mãos do Senhor, porque o Senhor ele vai saber agir. E aí ele vai agir sem ter necessidade de eu deixar de ser fiel, né? Zelo pela justiça, olha aqui. Embora nem sempre ele agisse com moderação, Abisai demonstra um zelo por proteger a honra de Davi e de Israel. Esse zelo pode ser uma qualidade positiva quando alinhado à vontade de Deus, tá? Então, com isso, nós tiramos algumas aplicações práticas. Por exemplo, o apoio, como eu falei no início do vídeo. Então, assim como Abisai estava ao lado de Davi em momentos cruciais, somos chamados para apoiar nossos líderes espirituais e proteger aqueles que Deus colocou na nossa vida para nos liderar. Equilíbrio, zelo e sabedoria. Então, o zelo de Abisai é admirável, mas nem sempre estava alinhado com os planos de Deus. Devemos aprender a combinar a nossa paixão com discernimento e paciência, ou seja, menos euforia, menos ações de impulso. A obra de Deus você não é chamado para trabalhar no impulso, mas a obra de Deus você é chamado para trabalhar com sabedoria. E como eu disse ao longo do vídeo, nem sempre aquilo que parece ser o certo, às vezes é o certo a fazer. Por isso Deus deixou liderança sobre nós, para que possa estar nos aconselhando, deixou o seu Espírito Santo habitando em nós, para que possa estar nos dirigindo, tá bom? E trabalho em equipe, né? Lembra o caso de Joabe? Então Abisai não buscava glória para si mesmo, mas trabalhava junto com Joabe e outros líderes para alcançar os objetivos do reino. Nós devemos, então, valorizar a colaboração em vez de buscar reconhecimento individual. E para a gente fechar, podemos dizer que Abisai não é mencionado quanto outros personagens, mas as suas ações falam muito alto. E ele nos ensina que mesmo aqueles que não estão em destaque podem desempenhar papéis cruciais no plano de Deus. Ao olharmos para sua vida, somos desafiados a agir com coragem, lealdade, humildade, buscando sempre a vontade do Senhor. E aí, como nós temos reagido diante dos líderes que Deus tem colocado na nossa vida? Qual tem sido o nosso papel como um apoio à nossa liderança? Será que eu tenho sido uma pessoa como este servo, como Abisai? Ou será que eu tenho agido com falsidade? Eu tenho agido pelas costas? Então eu achei muito fascinante, muito interessante a história de Abisai. Muitas vezes Deus usa guerreiros silenciosos para fazer grandes coisas. Você pode ser chamado para desempenhar esse papel em sua vida e na sua comunidade. Esteja disposto, como Abisai, a agir no momento certo. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se ficou com dúvida, volta, assiste de novo, confere os versículos que eu coloquei aí para você ler e entender direitinho a história. Tá bom?
Conhece algum amigo que tem essa dúvida? Envia o vídeo para ele, comenta com ele, eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida dele também. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.